Agora nós vamos nos deter a algumas reflexões que a autora do texto, né, que nós utilizamos, faz sobre a ética na profissão. Em nosso roteiro de aula, né, vamos trabalhar os seguintes aspectos. Existe uma ética na profissão? A ética e a profissão, construção da realidade, exigências éticas na profissão e alguns referenciais de empresas sobre a ética do assistente de logística. A autora do texto vai tecer algumas considerações acerca dessa pergunta. Existe uma ética na profissão? A autora do texto é portuguesa e por isso vocês vão encontrar no texto algumas palavras que não são semelhantes à escrita do português no Brasil, tá? Então, ela traz inicialmente o significado de profissão no sentido lato e sentido restrito. Então, qual é a concepção em sentido lato? A profissão é sinônimo de ofício, de um emprego, de uma atividade da qual o indivíduo pode tirar os seus meios de subsistência. Indica também um conjunto das pessoas que exerce as mesmas atividades no processo de produção de um bem ou de um serviço, pressupondo sempre um certo tipo de conhecimento, criatividade ou habilidade para determinado trabalho. Quem vai falar isso é Teurlings e Reimão, né, que é os autores que ela traz no seu texto, tá? Então, cada profissão abrange um estatuto a que se ligam mais ou menos o prestígio e o poder, posições que se podem caracterizar com efeitos positivos, tá? Então, em sentido restrito, a profissão é um ofício que desfruta de condições de exercício prestigioso ou prestigiosas, né, a todos os níveis da sociedade. O modelo das profissões liberais foi e continua a ser o exemplo mais clássico. Tá? Então, o que constitui a essência da profissão? A profissão ela é constituída pelo exercício de um tipo de trabalho específico que integra fundamentalmente um posto de trabalho. Mas o que é um posto de trabalho? Tá? O trabalho que abrange todas ou quase todas as atividades humanas. E um posto de trabalho é um lugar, uma posição, corresponde a um papel que é fixado e comporta ordens, instruções em relação à colocação atribuída, escolhida. Então, como a ética se desenvolve nesse campo, né? Ela vai se desenvolver a partir de um conjunto de preceitos que regem os julgamentos, as ações e as atitudes no contexto de uma teoria elaborada a partir de normas que servem de guia para distinguir os comportamentos humanos, bons ou maus, e de um sistema de valores segundo o qual os efeitos desses comportamentos são também julgados bons ou maus na profissão. É por isso que a ética tem por base o critério maior, ou seja, o critério do maior bem para a pessoa e para a sociedade como um todo. Tá? Então, o ser humano tem um compromisso com seus semelhantes, conduzindo à harmonia do grupo social, assim também como a empresa tem que ter um compromisso com o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, a ética e a profissão é uma construção, né, essa relação. Né? À medida que nós não nascemos morais ou essencialmente com uma natureza aprimorada de autonomia moral, né, ela é uma construção na realidade ou da realidade nas relações. Então, como olhar a ética na profissão? A opção por uma ética na profissão não deveria, nem pode derivar consciente ou inconscientemente de uma situação de vazio que é preciso preencher. Pelo contrário, ela deve derivar de uma vontade e autêntica conformidade entre pensamento e comportamento profissional. Não será autêntico uma pessoa pensar de um modo e agir de outro. Observa-se muito essas situações no cotidiano. Esta consciência
está essencialmente ligada à capacidade de relação objetiva do sujeito entre o que pensa e o que decide fazer. Isto é questão de coerência e de justiça. A ética é o que de mais existe, ou é o de que mais justo existe, de acordo com Megali. Então, a consciência moral, ela se desenvolve à medida que você vai aprimorando e, como a gente viu, um conceito de liberdade, a situação que você pode se encontrar ou os determinismos podem ser superados à medida que você conhece essa realidade. Então, há algo próximo, né? Discutir ética é discutir também a questão da liberdade. É pensar a liberdade num processo de conquista. Por isso, agir eticamente é o que de mais justo existe. Exigências éticas da profissão. As exigências da prática profissional nunca poderão separar-se da ética e dos códigos deontológicos da profissão, pois poder-se-á dizer que esta relação é um bem pessoal, mas também uma arte do bem comum para todos. Vejam, a ética na profissão ela tem seu aspecto pessoal, mas tem o aspecto social, que é mais amplo, né? E, nesse sentido, não se pode separar a prática profissional desses códigos, né? Dos códigos deontológicos da profissão. A deontologia ela vai trabalhar justamente que deveres são apropriados na profissão, tá? Então, a ética profissional insere-se na ética social, ou seja, na ciência das normas relativas à atuação moral, ordenada dentro das normas dos quadros sociais. Então, ela difere da ética individual ou ciência relativa às normas de ação individual como tal. A profissão exige determinados comportamentos que se dirigem por normas específicas, aportando uma moral e uma deontologia profissional. Aí, nesse sentido, precisa se conjugar a ética individual com a deontologia profissional, né? Ou seja, quais são os deveres que se exigem na profissão para realmente que são bons, né? Para o desenvolvimento profissional. E aí é necessário essa integração e essa conjugação, tá? Embora haja diferenças entre o comportamento moral e o comportamento social, mas a perspectiva é que o indivíduo possa fazer uma construção para que haja coerência entre essas duas vertentes. A ética, ela coloca-nos face à existência de uma relação de convergência entre as próprias escolhas da profissão, que envolve todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa ação, provocando um dinamismo de concentração positiva, incontornável entre ética e a profissão, né? Por isso, a ética e a profissão, duas palavras que se entrecruzam na vida profissional, sublinham, por um lado, uma grande liberdade de consciência e, por outro, a construção da identidade pessoal. Virá a ser o objeto reconhecido e refletido no exercício da profissão. Trouxemos aqui alguns referenciais de empresas sobre a ética do assistente de logística. É importante que vocês busquem pesquisar outros referenciais, né? Bem, vejamos aqui o que esta empresa coloca como necessário numa postura ética profissional. Ser altruísta, ser honesto, ter coragem para assumir decisões, né? Ser tolerante e flexível, ser íntegro, ser humilde, agir de forma correta em prol dos interesses organizacionais, assumir uma postura proativa na construção da consciência e responsabilidade social. Esses são os referenciais dessa videoaula número 5. Nós gostaríamos de agradecer esta oportunidade, tá? E desejando êxito na caminhada de vocês. Obrigada.